Eu imagino que você tenha visto um levantamento feito pelo Rodrigo Capello, desse ano, assim que saiu as diretrizes do Fair Play, e ele fez, entre aspas, um levantamento sobre o Fair Play dos times de 2024, que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive o Atlético. E naquela ocasião, dos 20 clubes, apenas 7 é, seriam aprovados, entre aspas, né? Não sofreria nenhum tipo de sanção pela CBF por conta do Fair Play. Eu me lembro que o Flamengo e o Palmeiras estavam nesse grupo, e os outros 5 times eram o Juventude, o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Criciúma e o Atlético Goianiense. Aí eu fui olhar a tabela, me deu aquela sensação, assim, vale a pena ser honesto, sabe quando dá aquilo? Por quê? O Flamengo e o Palmeiras estavam lá em cima, são duas potências, mas dos outros 5 que estavam adequados ao fair play financeiro, 4 caíram, que foi o Cuiabá, o Criciúma, o Atlético e o Atlético Paranaense, e o Juventude ficou em 15º. Ou seja, das últimas 6 posições do campeonato, 5 foram ocupadas por clubes que praticavam fair play, enquanto os que não praticavam estavam mais à frente. E acho que uma outra prova nesse sentido que a gente tem agora é a final da Copa do Brasil, né? Que é quase uma final do Serasa, né? O Vasco contra o Corinthians, 2 times que não pagam, não cumprem com seus compromissos e estão na Copa do Brasil. Você acredita que o Fair Play vai conseguir corrigir essas distorções, Adson, como essa de 2024 e essa que eu citei agora da final da Copa do Brasil? Olha, esperança, Geliezer, sempre a gente tem que ter, né? Porque senão é para parar, né? Eu sou legalista, eu tenho sempre esperança que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor, né? Eu tenho muita decepção com justiça brasileira hoje. Eu espero não precisar da justiça, porque a justiça brasileira, para mim, em mais de 85%, ela não é justa, sabe? E é até complicado falar isso, porque hoje você vive num país que você não pode expressar o que você pensa. Você tem que ficar enganando os outros e fazendo de conta, né? Então, eu tenho esperança. Esse grupo que entrou lá na CBF é um grupo novo, e para ele conseguir os objetivos e ter realmente uma longa vida lá na CBF no futebol brasileiro, eles vão ter que fazer alguma coisa, fazer algo que não seja igual os outros fizeram, né? Que foi muitas corrupções, foram muito falta de preparo para gerir o futebol brasileiro. Né? E eu vejo esse povo com intenções diferentes. Vamos ver se eles conseguem, porque é a única forma deles conseguirem serem duradouros no futebol brasileiro, serem respeitados e, principalmente, fazer o futebol brasileiro ser referência no futebol mundial. O fato de ter um presidente que é fora ali daquele centro, né, fora ali daquele eixo, e bem fora, né? Ele é muito fora do eixo, vamos dizer assim. Ele é mais fora do que nós aqui no nosso CEP, vamos dizer. Você Não, vê isso? na verdade, nós somos um estado do futebol, né? A gente É, não tem poder de investimento, mas se a gente tivesse grana, o futebol goiano conseguiria tranquilamente sobreviver no futebol brasileiro. também concordo, até fiz uma entrevista essa semana com o Amir Somoge, lá da Velo, Esportes Velo, que fez aquele levantamento dos valores dos clubes, e ele até tratava, né, que segundo ele, na visão dele, né, de um cara que atua nesse mercado, o futebol goiano, os 3 clubes principais aqui são clubes muito atrativos, porque são clubes que têm patrimônio e não têm dívida, o que é algo raro, né, no futebol brasileiro, especialmente entre equipes aí da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas em relação ao Sami, você vê como positivo esse treinador, esse presidente da CBF hoje, ele ser um personagem, vamos dizer aqui dos nossos lados, aqui fora desse centro que domina o futebol brasileiro, Adson? Olha, vai depender, Geliezer, dos princípios dele, da postura dele, vai depender, porque é um grupo, né? E ele está ali representando um grupo que entrou na CBF. Vai depender da postura dele, vai depender das atitudes dele, né? Então, esse começo, todo mundo está observando como ele vai se posicionar, como ele vai defender o futebol brasileiro, como ele vai ter
representar o futebol brasileiro dentro e fora do país. Você, outro gancho, né, que você me deixou naquela sua primeira resposta, a questão de subir e se manter, né? O Atlético, por duas ocasiões, o Atlético conseguiu fazer 3 Série As consecutivas. O Atlético fez 10, 11 e 12, depois fez 20, 21 e 22. É, alguns outros clubes têm sido raro nessas equipes fora ali do G12 conseguir subir e ficar por algum tempo, mas nós tivemos alguns exemplos. A Chapecoense lá atrás conseguiu fazer 6 consecutivas, o Fortaleza mais recentemente também conseguiu, acabou sendo rebaixado agora. E destes, qual o Cuiabá também, né, conseguiu ficar 4 anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro. Você se espelha de alguma maneira em algum deles que poderia servir como modelo para o Atlético conseguir ficar um pouco mais num espaço maior, ficar mais longínquo na Série A do Brasileiro? Fica muito claro, Gilesa, que é a questão do o poder financeiro, né? Você vê que os clubes que têm mais dinheiro, que é o Flamengo e o Palmeiras, sempre vão chegar, né? E a gente realmente, o sonho de todo mundo é chegar na Série A, mas seu poder de investimento é muito pequeno mesmo, né? E aqui em Goiás, a gente ainda tem uma parte das pessoas que só olham para as pessoas com desdém, com inveja, para apequenar o nosso futebol, né? Então, tem pessoas que trabalham só para denegrir, para não valorizar o que é nosso, né? Eu vejo que os clubes goianos fazem muito, né, com o que tem, mas quando eu consegui ficar na Série A, e foi porque a gente conseguiu manter uma base, né? Manter uma base, aí você a gente não teve que correr no desespero aí atrás de acertar uma equipe, né? Então, toda vez que a gente conseguiu a permanência, porque tinha uma base boa e a gente não perdeu ela assim que terminou uma boa campanha.